Salve Maria Puríssima, queridos e amados irmãos, no vídeo de hoje nós queremos falar como vencer as tentações. E Jesus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, nos mostra duas maneiras de vencer as tentações. Ele diz assim: vigiai e orai para não cairdes em tentação. A primeira proposta de Jesus é a vigilância. O que significa a vigilância se não fugir das ocasiões de pecado? São Bernardo nos ensina que é mais fácil o morto ressuscitar do que alguém estar numa ocasião de pecado e não cair. E o próprio São Felipe Neri vai chegar a dizer que na área da sexualidade só vence os fujões. Nessa mesma linha de pensamento nós temos Santo Agostinho, que vai dizer assim: se quereis vencer as revoltas da carne, toma logo a fuga. E o livro do Eclesiástico, o autor inspirado pelo Espírito Santo, lá em Eclesiástico 21, versículo 2, está escrito: foge do pecado como se foge de uma serpente. Então a vigilância significa exatamente isso. Eu esteja vigiando, atento e fugindo de todas as ocasiões de pecado. Depois Jesus fala da oração. Sem nenhuma dúvida, a oração ela é fundamental para que possamos vencer assim as tentações. Santo Agostinho chega até nos ensinar que Adão pecou porque não rezou. Adão pecou porque não recorreu a Deus no momento da tentação. Então a oração é aquilo que nos fortalece e que nos ajuda para nós não cairmos nas tentações. A oração ela é tão fundamental contra as tentações que São Gregório de Nisa chega a dizer que a única defesa contra a tentação é exatamente a oração. E até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 13, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a rezar dizendo: e não nos deixeis cair em tentação. São Bernardo chega até a dizer que são fortes as tentações dos demônios, porém a oração é mais forte do que todos os demônios. Então lembre-se do ensinamento do nosso Senhor: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Não basta só vigiar e não basta somente orar. É a vigilância acompanhada com a oração. Além disso, temos outros pontos que sejam importantes colocar aqui para nos ajudar a vencer os pecados. Quais seriam esses outros pontos? Bom, quero começar falando a respeito do jejum. Por isso nos exorta São Gregório Magno, dizendo que aquele que quer se dispor para o combate espiritual deve começar reprimindo a gula, isto é, fazendo o jejum. Já Santo André Avelino vai dizer que aqueles que querem progredir na sua vida espiritual devem começar a combater o gosto do paladar, que é exatamente o que? O jejum. E Santa Catarina de Sena vai nos ensinar que é impossível manter a inocência sem o jejum, uma vez que Adão perdeu a sua inocência pelo gosto do comer. Então, jejuar vai nos dar força, porque quando eu começo a fazer um jejum e eu tenho vontade de comer, mas eu consigo dizer não à minha vontade, eu vou tendo uma certa disciplina. Então, quando virem as tentações, também terei força, não por mim mesmo, mas pela graça de Deus, para dizer não ao pecado. Outro ponto fundamental para a gente conseguir vencer as tentações é exatamente trabalhar, evitar o ócio. Vai nos ensinar São Boaventura que aquele que trabalha é tentado por um demônio só, mas aquele que vive no ócio, na preguiça, será tentado por uma multidão deles. Já nos ensinava também São João Bosco que mente vazia é oficina para o demônio. Então esteja trabalhando nos seus afazeres, naquilo que é próprio do seu estado de vida, ou até mesmo trabalhando em prol da sua salvação, como nos aconselha São Paulo dizendo: trabalhai pela vossa salvação com temor e tremor. E isso vai nos ajudar então a não estarmos ali de bobeira para que a tentação assim possa nos surpreender. Outro ponto fundamental que devemos colocar aqui é que não existe diálogo com a tentação. Por que Eva caiu? Eva caiu porque ficou dialogando com o tentador. Então não existe diálogo com a tentação, muito menos com o tentador. Lembra-se do primeiro passo, que é exatamente o que? Vigiar e fugir de todas essas ocasiões de pecado. Sem nenhuma dúvida, um outro meio
fortíssimo para nós conseguirmos vencer as tentações é exatamente a comunhão eucarística. Vai nos ensinar Santo Tomás de Aquino que a comunhão destrói as tentações do demônio. Já Santo Afonso Maria de Ligório diz que a comunhão confere uma grande força para conseguirmos resistir às tentações. E também vai ensinar São Felipe Neri que é impossível que um jovem conserve a sua castidade até os 20 anos se não for por meio da comunhão eucarística. Então procure estar mais na missa, adorando Jesus e comungando Jesus. Isso nos dará força para que possamos assim vencer as tentações. Ele também foi tentado, venceu as tentações e quando nós comungamos, nós estamos com aquele que venceu a tentação dentro de nós, dentro do nosso coração, também nos dando força para que assim nós possamos vencer as nossas tentações. Sem dúvida nenhuma, um outro meio infalível para vencer as tentações é exatamente a devoção a Nossa Senhora. Santo Afonso Maria de Ligório diz que muitos jovens conseguiram manter-se casto e puro como os anjos devido à sua devoção para com a Santíssima Virgem. E não há dúvida que nós somos tentados muitas vezes na área da impureza. Aliás, eu acho que essa é uma das tentações em que o demônio mais tem investido no nosso tempo. Exatamente porque a Virgem disse em Fátima que o pecado que tem levado as almas mais para o inferno são exatamente os pecados da área da impureza. Por isso vale a pena colocar aqui a fala de São Felipe Neri dizendo que a comunhão eucarística e a devoção a Nossa Senhora não é o melhor meio, mas o único e infalível meio para nós conservarmos a nossa pureza e a nossa castidade. Amados irmãos, espero que esse pequeno vídeo, com essas pequenas dicas, possa nos dar força e nos ajude a vencermos as tentações de cada dia. Maria Santíssima, eu vos amo com amor eterno, ó Santa Mãe de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.